Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir, como eu sempre faço, quero falar com você que não é inscrito, que não conhece o meu trabalho ainda. Então, que tal conhecer? Considere assistir o vídeo e se você gostar, se inscreve aí, vai. Deixa um like aí também para fortalecer e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos de histórias sobrenaturais? Subir o morro da Cadeira em plena escuridão e na chuva já era um desafio. Mas o que eu encontrei nessa madrugada transformou a caminhada em um pesadelo. Sozinho na montanha, com a lanterna apagada e o eco da minha própria respiração. Vi algo ali que não deveria estar lá. Uma silhueta branca, sem rosto, imóvel na escuridão. O que aconteceu depois ainda é um mistério que eu prefiro não enfrentar de novo. E foi assim que aconteceu. Sou de Novo León, México. Uma vez decidi subir o Morro da Cadeira em um dia de folga que tinha, né? Sem possibilidade de alterar a data. Nesse dia estava chovendo, então não havia mais ninguém na montanha, só eu. Comecei a subir às 5 da manhã. Ainda na penumbra da noite. Como eu carregava muitas coisas na mochila, especialmente para me proteger da chuva, o peso acabou me cansando. Cheguei a um ponto onde não podia mais e parei para descansar. Para quem conhece o morro, sabe que o caminho dá muitas voltas. No entanto, pouco antes de chegar ao teleférico, há um trecho quase reto, no qual de cima você pode ver lá embaixo, sem que o caminho se curve muito. Foi ali que eu parei. Parei com a intenção de beber água e comer frutas para aliviar a mochila. Enquanto eu descansava, consegui ver ao longe algo subindo na minha direção. Parecia uma pessoa completamente vestida de uma camisola ou de algo parecido. No entanto, achei estranho como aquela pessoa se movia. Balançava-se lentamente de um lado para o outro, como se estivesse, muito cansada. Pela escuridão, eu mal distinguia um caroço branco em movimento, né? Naquele momento, eu não estava usando a minha lanterna acesa, porque estava difícil segurá-la. Mas quando imaginei que essa pessoa chegaria em breve à minha posição, considerei oferecer-lhe água e fruta também, para aliviar meu peso, né? Bondade para a pessoa e para mim. Então, acendi a lanterna e, ao fazê-lo, a figura branca parou em seco, ainda a uma certa distância. Apontei a luz para ela e senti um pânico enorme. Parecia uma figura humana, mas de um alvo total. Onde deveria haver um rosto,
Não havia nada, nenhuma feição. Não parecia uma máscara ou máscara de esqui, não. Porque pelo menos teriam notado, né? Eu teria notado aberturas ou relevos. Era apenas uma silhueta branca, imóvel, quase desumana. O medo me paralisou. Apaguei a lanterna e foi pior, porque a figura começou a se mover mais rápido na minha direção, balançando mais forte, como se eu estivesse tentando correr carregando uma camisa de forças. Fiquei chocado ouvindo a minha mente dizer: vamos, vamos, mexa-te, mas o meu corpo não reagiu. Finalmente consegui me controlar. Meu coração estava a 1000 por hora. Comecei a jogar comida pelo caminho para aliviar a mochila e poder subir mais rápido. Pensei até em soltar a mochila completamente e me livrar de tudo que pesasse, né, para poder fugir mais rápido. Finalmente cheguei a uma área mais segura, a parte do teleférico, e decidi ficar lá, esperando que essa figura fosse simplesmente uma pessoa comum que acabaria subindo. Mas naquele dia ninguém mais apareceu. Fiquei naquele lugar até o dia amanhecer para poder descer com tranquilidade, sabe? A tranquilidade que a luz do dia me oferecia. História de Antônio R. E foi postado na página Mitos e Lendas. Vai estar aí na descrição do vídeo, aterrorizados. Quem quiser ir lá dar uma olhada nessa página, tem cada relato, ó, de arrepiar. E vamos para a próxima história de hoje? Um dia eu precisava de dinheiro e a falta deste me doía tanto que chorei durante uma noite. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho lúcido em que ouvi uma voz me dizendo que em uma folha branca eu deveria escrever tudo o que eu quisesse, mas também tudo o que eu estivesse disposta a oferecer. A voz ainda acrescentou: quando terminares, sobe ao topo da colina onde moro. Procure a árvore maior e lá estará um homem à sua espera, pois, segundo dizia, ao anoitecer não haveria ninguém. De repente, outra voz vinda do céu disse-me que sabia o porquê de eu estar fazendo isso e que estava a impedir-me de chegar, porque isso não era bom. Acordei suada e exausta, como se realmente tivesse andado por muito tempo. Olhando para o relógio, descobri que não tinha passado nem 5 minutos. No começo, não dei maior importância, mas mais tarde vi um post que falava de pessoas que tinham feito pactos com o maligno. E uma dessas histórias era idêntica à minha. História de Emarim. E também foi postado na página Mitos e Lendas. Bora para a próxima de hoje? Isso aconteceu em um supermercado muito conhecido, lá na sua filial de Escobedo, Novo León,
em 1995. Minha mãe trabalhava lá quando estava grávida de mim. Já estava nas últimas semanas e logo estaria incapacitada de trabalhar. Naquela época, ela tinha um colega chamado Carlos, um jovem de apenas 18 anos. Carlos tinha começado na área de limpeza, mas com esforço e dedicação conseguiu passar para o departamento de manutenção. Era um rapaz trabalhador, entusiasta, sempre disposto a fazer horas extras. Sua motivação era clara, pois estava economizando para casar e se tornar pai de família, pois a sua namorada estava grávida também. No último dia antes de minha mãe parar de trabalhar, ela desceu as escadas para ir para casa quando encontrou Carlos. Com um sorriso, ele se despediu dela e tocou na barriga dela, felicitando-a pelo bebê, no caso eu, né? Disse-lhe também que ele estava esperando o seu e que esperava vê-la no seu casamento. Desejaram-se o bem e separaram-se com a alegria daqueles que compartilham um momento de esperança. Dias depois, enquanto a minha mãe descansava em casa, viu nas notícias algo que a deixou gelada. Lá na loja de Escobedo, tinha pegado fogo na área da padaria. O relatório mencionou que houve uma explosão de gás e que uma pessoa tinha falecido no local. Alarmada, ela ligou para os colegas de trabalho para saber o que aconteceu. Ela foi logo perguntando, né, quem era a pessoa que tinha falecido ali. Do outro lado do telefone, a resposta deixou a mesma sem fôlego, já que quem perdeu a vida foi Carlitos, o garoto da manutenção. Disseram-lhe que, quando o incêndio começou, chamaram a equipe de manutenção via rádio. O chefe de Carlos, um homem frio e autoritário, ordenou que Carlos entrasse, né, para verificar o fogo. Aterrorizados, pausa aqui um pouquinho. Olha só como existe gente ruim no mundo, não? O fogo pegando e ele ordenou que o rapazinho fosse ver, né? E o menino que ia ser pai para não perder o emprego. Ai, só por Deus mesmo. Deixa eu voltar aqui para o relato, gente. Desculpem o desabafo. Carlos hesitou. Ele viu que as chamas estavam muito altas e implorou que esperassem, que era perigoso. Mas o chefe dele não quis ouvir. Está bem, é uma ordem, respondeu ele. O jovem não teve escolha. Assim que ele entrou na área da padaria, um tanque de gás explodiu. Carlos perdeu a vida, instantaneamente, morrendo queimado no meio das chamas. Alguns diziam que a explosão foi causada pelo rádio que tinha na mão, que teria gerado uma faísca fatal. Outros simplesmente acreditaram que era uma tragédia inevitável. Minha mãe, devastada, só conseguiu pensar no quão injusto foi a sua morte. Tão jovem, tão trabalhador, tão animado com o seu casamento e com seu filhinho que estava vindo, e
tudo acabou em segundos. Depois do acidente, Carlos começou a aparecer na loja. Seu espírito não descansava em paz. A primeira pessoa a vê-lo foi o seu antigo chefe de limpeza. Em várias ocasiões, ele ouviu alguém chamando pelo rádio, mas quando respondia, só havia o silêncio. Um dia, enquanto estava sozinho na adega, a voz de Carlos se ouviu clara e alta. Senhor, aqui estou eu. O homem ficou paralisado, sentiu um frio intenso e a pele ficou eriçada. No dia seguinte, ele se demitiu sem explicações. Outra aparição aconteceu no turno da noite. Alguns funcionários estavam jantando na adega quando um jovem da manutenção veio pedir um taco para eles. Ofereceram-lhe então comida sem pensar, e ele, agradecido, avisou sobre alguns perigos no armazém, aconselhando-os sobre o que evitar para não sofrerem acidentes. Mais tarde, quando comentaram com outros colegas sobre o rapaz simpático que tinha jantado com eles, eles tiveram uma surpresa assustadora. Aqui não trabalha nenhum jovem de manutenção, disseram-lhes. O único que trabalha aqui na manutenção é um senhor mais velho. Os rostos deles empalideceram quando descreveram aquele rapaz. A aparência dele coincidia exatamente com a do Carlos. As aparições continuaram. Uma mulher da área das salsichas também teve um encontro com ele. Havia uma fuga de água em uma das fileiras e, do nada, um jovem de uniforme de manutenção aproximou-se e disse-lhe: Ei, cuidado, essa água é perigosa. Deixa-me reportar isso. Ela agradeceu e continuou o seu trabalho. Minutos depois, minha mãe passou por lá e percebeu a fuga d'água. Vou denunciá-la, disse ela. Não se preocupe, respondeu a mulher. O menino da manutenção já veio e já fez isso. Quando a minha mãe perguntou para a mulher como era o menino da manutenção, a mulher descreveu em detalhes. Era Carlos. O medo as invadiu ao perceberem o que tinha acontecido ali. Minha mãe nunca o viu com os seus próprios olhos, mas muitas vezes, ao entrar nas adegas, sentia sua presença. Ouvia sua respiração, sua sombra parecia assombrá-la e um arrepio gelado percorria o corpo dela. A história do Carlos tornou-se parte do mercado. Viam-no com frequência alertando sobre perigos, protegendo os seus companheiros de riscos. Tantas foram suas aparições que decidiram fazer missas e orações. Um padre foi chamado para abençoar o lugar onde ele faleceu. Eles subiram ao local do acidente e rezaram com devoção, mas não foi o suficiente. Carlos ainda estava lá. A última vez que o viram foi a manifestação mais assustadora. Uma garota demonstradora saiu correndo de uma das adegas, desesperada, com um rosto pálido e sem ar.
Chorava e tremia, sem poder articular uma palavra sequer. Quando conseguiram acalmá-la, ela contou o que tinha visto. Era um jovem com um uniforme de manutenção, mas estava em chamas. Como em chamas? Perguntaram-lhe. Estava queimando, levitava, não tinha pés. Ele olhou para mim e pediu ajuda. Ele gritava, ele se contorcia no fogo. A jovem desmaiou de medo. Foi o último dia dela naquela loja. Nunca mais ela voltou. Minha mãe deixou a empresa algum tempo depois, mas até hoje ela continua acreditando que Carlos nunca pôde descansar em paz. Mortes trágicas, repentinas e violentas deixam pegadas. Quando alguém vai embora sem se despedir, quando lhe é arrancada a vida em um instante, seu espírito pode ficar preso entre este mundo e o próximo. Talvez, depois de tantos anos, Carlos ainda trabalhe lá na loja. Talvez ele continue tentando avisar os seus companheiros para que ninguém mais morra como ele. Essa história também foi postada no grupo Mitos e Lendas. Aterrorizados por causa de ganância do dono do estabelecimento, esse menino que tinha a vida toda para viver, uma família que estava sendo construída. Gente, perdeu a vida de maneira trágica. E ele não consegue descansar em paz, né? Vive tentando avisar as outras pessoas para que não tenham o mesmo fim. Meu Deus, e saber que histórias como essa, gente, são tão comuns, né, de acontecer, é muito triste. Vamos para a próxima de hoje? Isso aconteceu há alguns anos atrás, por volta de 2017. Ainda hoje não sei exatamente o que vi naquela noite. Naquela época eu trabalhava como ajudante em um caminhão de carga. Como era costume, eu tinha que acompanhar uma viagem noturna para entregar mercadoria. Dessa vez saímos tarde, por volta das 23 horas. O trajeto na estrada estava decorrendo normalmente. No entanto, na nossa frente estava outro caminhão que não podíamos ultrapassar devido ao trânsito. Foi então que algo chamou a minha atenção. Na parte de trás daquele caminhão, uma mulher estava a espreitar assim a cabeça, sabe? Só dava para ver a cabeça dela. Seu rosto era pálido, magro, com uma expressão de desespero. Estendia as mãos para os lados, movendo-as, como se estivesse pedindo socorro. Meu coração acelerou. Olhei para o motorista e percebi que ele também tinha visto a moça. Vistes aquilo? Perguntei-lhe, sentindo um arrepio. Sim, respondeu ele, sem tirar os olhos da figura. Aquela mulher precisa de ajuda. Imediatamente tentamos chamar a atenção do motorista do outro caminhão, acenando com as luzes e buzinando, até que finalmente parou em uma área segura. Saímos do nosso veículo e nos aproximamos rapidamente.
Está uma mulher na traseira do seu caminhão, nós dissemos. O motorista olhou para nós visivelmente confuso. Isso não pode ser, disse com voz tremendo. Este caminhão está completamente fechado. Recusando-nos a aceitar sua resposta, dissemos: insistimos que você revise. De cara pálida, o homem subiu, retirou a lona que cobria a mercadoria e o que vimos nos deixou sem palavras. O caminhão estava completamente cheio. Não havia maneira de alguém ter entrado ali. Não havia espaço livre para que uma pessoa pudesse se esconder. O motorista olhou para nós e perguntou: tem certeza do que viu? Ficamos ali em silêncio, tentando processar o que aconteceu. Entramos novamente no nosso caminhão e continuamos com a nossa rota sem mais palavras. Mas o peso daquela imagem ainda estava presente em nossas mentes. Quem era aquela mulher? De onde teria vindo? Para onde foi? Talvez fosse uma alma penada? Um espírito preso na estrada, aparecendo aos viajantes na solidão da estrada? Desde aquela noite nunca mais vi nada parecido, mas também não voltei a viajar sem me perguntar o que realmente habita nessas estradas solitárias. História de Kentaro M. Aterrorizados. Hoje os relatos estão, de arrepiar. E são todos da página Mitos e Lendas. Vou deixar o link da página na descrição do vídeo para quem quiser ir lá conhecer esse trabalho maravilhoso. Aterrorizados, estou até agora pensando nessas coisas, né? O mundo sobrenatural existe e é inexplicável e às vezes está mais próximo do que possamos imaginar. Hein? E aí, gostaram das histórias de hoje? E você que não é inscrito, se inscreve aí, vai, eu sei que você gostou. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal para não ficar de fora, né? E sem deixar um comentário aí, né, como incentivo ao meu trabalho. E mais, se você tiver um relato, um conto, uma história assim de arrepiar, algo relacionado, né, ao sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Ficarei honrada em estar contando por aqui. Quero agradecer agora a todos que de alguma maneira me ajudem muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. Principalmente quero agradecer a cada um de vocês aterrorizados. Obrigado por estarem sempre comigo aqui no canal e não soltarem a minha mão. E é isso, meus amigos. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.